Mas eu quero que você abra sua Bíblia primeiro lá em Salmos 33. Abre ela aí, Salmo 33. E já a gente vai para Gênesis, lá onde que fala de Simeão. Simeão, que foi o segundo filho de Jacó. Salmo 33. Salmos é fácil de achar, mas se você tiver uma dificuldade, chame os obreiros, levante sua mão, que eles vão até você e te ajudam a achar. Trinta e três, 13. Vai estar na tela também. Já acharam? O que diz aí? Próximo. Para quem não entendeu, ele diz o seguinte: o Senhor olha desde os céus e está vendo a todos os filhos dos homens. Da sua morada contempla todos os moradores. Que salmo bonito, né? Se nós formos olharmos assim e falar que Deus está sempre olhando cada um de nós. Deus está sempre no seu mais alto e sublime trono, olhando a todos os filhos dos homens, a todas as pessoas que foi Ele mesmo que criou. Tudo é sua criação. E nós temos um Deus que se importa conosco e está sempre olhando. Essa é a importância que eu quero que você pegue hoje e atente para a palavra de Deus, que eu tenho certeza vai falar seu coração. Entenda que nós temos um sublime Deus poderoso que está sempre olhando por nós. Agora vamos lá para Gênesis 49, onde nós começamos nossa mensagem hoje. Gênesis 49, versículo 5. Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Está mais fácil de achar também. Está difícil não. Gênesis 49. Semana passada foi Rúben e agora Simeão. E vocês vão reparar aqui que ele fala de Simeão e de Levi, que foi o terceiro filho. Foi falado sobre as duas coisas. Não vou entrar no mérito de Levi, que o pastor Carlos vai falar semana que vem, mas vou falar sobre Simeão. Até porque, já adiantando um pouquinho, o pastor Carlos vai falar para vocês semana que vem, teve a bênção de Moisés sobre Levi, mas Moisés, já adiantando, não fala nada sobre Simeão. Para você já começar a ter ideia da situação que foi com Simeão. Gênesis 49, versículo 5 diz o seguinte: Simeão e o quê? Levi são irmãos. As suas espadas são instrumentos de violência. No seu secreto conselho não entra a minha alma. Com a sua congregação, minha glória não se ajunte, porque no seu furor mataram varões, e na sua teima arrebataram bois. Maldito seja o quê? O seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Eu os dividirei em Jacó, e eu espalharei em... Que coisa terrível, né? Se você parar para imaginar um pai ter que falar isso para o seu filho, para a sua descendência. Aí você fala assim, como é que pode, né? Você imaginar que um pai está falando isso para um filho. Mas vamos entender por que ele falou isso para Simeão no dia de hoje. O pastor Carlos fala sobre Levi na semana que vem. Mas vamos entender. Quando Simeão nasceu, Lia, sua mãe, lá no versículo, capítulo 29, 33, ela fala o seguinte: Lia engravidou de novo e quando deu à luz a outro filho, disse: porque o Senhor ouviu que sou desprezada, deu-me também este, pelo que chamou Simeão.
Então, Simeão foi uma resposta de Deus para Lia, para o sofrimento dela. Não sei se vocês conhecem a história de Jacó. Jacó foi aquele que trabalhou para até conquistar a sua esposa do seu sogro. Depois teve que trabalhar mais um tempo depois para conquistar o que ele queria, que era Rebeca. Então, não, era Raquel. Rebeca foi de Isaac. Aí Raquel. Então nós vemos que ele foi lá e conquistou, mas Lia foi a sua primeira esposa. E Raquel era o quê? Estéril. Raquel não podia ter filhos. Raquel estava ali naquelas circunstâncias que ela queria agradar o seu homem, mas não conseguia. Mas Lia ia lá e dava os filhos que Jacó precisava. Deu Rúben, depois Simeão. Mas Lia era desprezada. Então Lia orava ao Senhor, pedia ao Senhor até que o Senhor abençoava ela. E ele fala aqui fala que o Senhor ouviu e deu para ela o filho. Então nós vemos que Simeão era uma bênção, não era? Era uma bênção. Se Deus deu uma bênção para ela, que ela diz que Deus ouviu e viu o seu desprezo, viu e ouviu o seu clamor, como foi lá também na época do Egito. Lembra que ele falou com Moisés? Moisés, eu estou vendo e estou ouvindo o clamor do meu povo, eles estão sofrendo, então eu estou mandando você para ajudar eles. Então nós temos um Deus que vê e ouve também, né? Lembra do versículo de Salmos? Ele está sempre nos olhando. Ele está sempre no seu mais alto, sublime trono, de olho em cada um de nós. Mas aqui diz que Simeão, uma bênção de Deus. Olha, o rapaz foi crescendo uma bênção, porque foi Deus que deu a resposta de Deus para a mãe dele. E nós temos vários casos de pessoas aí, nós podemos pegar o próprio profeta Samuel, não foi assim também? Ana, estéril, subia até para adorar a Deus, chorava e nada acontecia, até que Deus abençoou ela. Você vê que o Samuel foi o quê? Foi uma bênção, não foi? Mas por que Jacó está falando isso aqui de Simeão? Que Simeão foi uma bênção também, mas qual foi o caminho que Simeão decidiu escolher conforme foi crescendo? Porque é isso que é importante. Você pode ter sido batizado na igreja, coisa boa de Deus, maravilha, parabéns pela sua decisão. Mas se você se batizar e começar a andar por os caminhos errados, vai adiantar alguma coisa? Não, né? Não vai adiantar nada se você se batizar nas águas, maravilha, glória a Deus. Mas você se batizou e depois volta a fazer tudo aquilo que você fazia antes. Adianta alguma coisa? Mas aqui foi com Simeão. Você vê que Simeão, bênção de Deus, nasceu, foi abençoado, Deus deu a bênção a Lia. Mas você vê que quando Jacó vai falar dele aqui, fala, olha, as suas espadas são instrumento de violência. Que coisa terrível. Não sei se vocês conhecem a história da irmã de Simeão. Simeão foi aquele que Diná, lembra de Diná? Quem lembra de Diná? A sua irmã teve aquele caso com Siquém, filho lá do rei lá da cidade. Aí Jacó mandou, ficou aquele caos entre os irmãos não aceitavam. Aí combinou com eles de cortar o prepúcio. Aí eles cortaram, e quando no momento de fraqueza, Simeão foi o que liderou para que matasse todos os homens daquela cidade, matasse seus gados, matasse seus bois. Então você vê Jacó falando aqui de quê? Seus instrumentos, sua espada são instrumentos de violência. Você vê que ele, olha, a minha alma não bate com a sua. Vamos puxar para o nosso. O meu sentimento não vai com o seu. Porque você sempre preferiu a espada, algo diferente. Olha que coisa terrível que ele fala aqui, olha. Porque, com a sua coração, minha glória não se ajunte, porque no seu furor. E aqui ele fala de raiva, furor. Simeão, provavelmente, como diz a Bíblia aqui, era um cara que era fácil pegar raiva, né? Era fácil ter a raiva e sair para resolver na mão. Ele ia lá e queria resolver do seu jeito. Mas nós podemos pegar aqui, isso aqui que atrapalhou Simeão de ter a bênção de Deus. Simeão não teve bênção nenhuma.
Porque Jacó não quis dar para ele a bênção. Porque ele era o quê? Dessa maneira. Mas aqui nós podemos pegar que o que atrapalhou Simeão foi o quê? A sua raiva, né? O seu furor. Mas nós podemos puxar para nós. O que tem nos atrapalhado? O que tem nos feito sair desse caminho de Deus e ir para outros caminhos? Porque Jacó não tinha uma bênção para dar? Tinha ou não tinha? Tinha, não tinha? Jacó tinha uma bênção para dar. Jacó ia abençoar as 12 tribos aqui. E abençoou, vocês vão acompanhar. Nós vimos na semana passada, vamos ver até o último domingo do ano. Jacó tinha uma bênção para dar para cada um deles. Mas o caminho que cada um escolheu determinou o que cada um recebeu. Pode ter sido bom ou ruim. E essa é a nossa vida. O caminho que nós escolhemos é que vai definir o que nós vamos receber. Se nós estamos caminhando por um caminho bom, nós iremos colher coisas boas, né? O que você planta, você colhe. E aqui que fala aqui que Simeão tinha raiva, tinha um furor, tinha ali a sua ira. Você vê que ele fala, a sua ira era dura. Você imaginou um cara assim? Para o pai estar falando desse jeito, você imagina como é que ele era. Para um pai chegar nesse ponto, é porque o homem era difícil, complicado. Mas aqui nós vemos que, no caso de Simeão, foi isso. Mas o que tem afastado você da presença de Deus? O que tem tirado você para longe de Deus? Porque Simeão estava distante, estava longe. Ele queria resolver suas coisas no seu braço forte, do seu jeito, da sua maneira. Mas aqui foi a raiva. Mas poderia ser a inveja? Poderia ou não poderia? Poderia ser a mentira? Poderia ser o medo? A ganância? Não poderia? Não poderia ser o dinheiro? Tudo isso nos atrapalha de ficar perto de Deus? Esse aqui só foi um das características. Nesse caso aqui foi de Simeão. Mas qual é a nossa? É isso que nós temos que tomar cuidado no dia de hoje. Porque nós vemos e falamos assim, não, mas Simeão é a raiva, eu sou tranquilo. Mas o que você anda fazendo? Que quando você fala assim, mas minha vida com Deus parece que não existe. A minha vida com Deus parece que as coisas não vão para frente, as coisas não fluem. O que você anda fazendo? O que nós estamos fazendo para cada vez caminhar para mais longe de Deus, que a bênção não chega até nós? A presença de Deus não chega na nossa vida, nós não temos paz, não temos ânimo, não temos nada. E quando nós achamos que nós vamos ser abençoados, as coisas não acontecem. O que nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo na nossa vida, que parece que cada vez nós estamos caminhando para mais distante das bênçãos de Deus. Nós estamos caminhando mais para longe de Deus. Se nós estamos cada vez mais longe do abençoador, nós vamos ter a bênção dele? Você vê que Jacó falou o quê? Você lembra? Jacó falou o quê? Eu nem quero me ajuntar na sua congregação. Minha alma não quer ficar perto de você. A minha alma não quer ficar perto do que as coisas que você faz. Eu não concordo, eu não aceito. E por esse motivo, Simeão não teve a sua bênção. Muito pelo contrário, né? Ele ainda falou, maldito seja. Que coisa terrível. O que tem nos afastado da presença de Deus? O que tem nos afastado do caminho que Deus te chamou para você percorrer? Para você seguir? Porque às vezes o que acontece? Às vezes as pessoas falam assim, Deus deu um caminho para você. Deus está seguindo um caminho, mas apareceu uma oportunidade no seu trabalho. Mas para isso você vai ter que fazer uma coisa ilícita. Está certo fazer? Mas você vai ganhar mais dinheiro. Você vai ganhar mais dinheiro, vai ficar, olha, cheio de dinheiro. É certo fazer? Não, né? Mas às vezes nós fazemos. Por quê? O nosso dono é o dinheiro, é a ganância. É o caminho que nós estamos escolhendo. Qual o caminho você tem escolhido andar? Porque, lembra? Deus está sempre o quê? Olhando, né? Muita gente gosta desse versículo e fala assim, não, mas Deus está sempre de olho em mim, está sempre olhando o que eu faço.
Mas você tem feito coisas boas? Que da mesma maneira que Ele olha e te abençoa quando você faz coisas boas, Ele também está olhando o que você está fazendo também, às vezes, de errado. Que você está preferindo caminhar por outros caminhos do que caminhar nos caminhos dele. As nossas escolhas vão definir o nosso presente e o nosso futuro. Quem planta, colhe. Simeão viveu uma vida plantando coisas erradas, plantando a sua raiva, o seu furor. Lembra o que aconteceu com José? Lembra? Não foram os irmãos mais velhos ali que se juntaram contra José? Simeão era o segundo. Rubem não deixou matar, que não queria fazer parte disso. Judá foi o que vendeu. Mas Simeão, Levi estavam ali para jogar ele e queriam matar ele. Simeão, Levi e os outros queriam matar ele. Só Benjamim estava de fora disso. Até que pegaram e decidiram, por meio, vender José. Mas se não, teriam matado. Por quê? Você vê que Simeão e Levi, o quê? O seu furor, né? A sua raiva. Pessoas que não têm controle mais. Deixaram Deus para longe, deixaram Deus no outro canto. E deixaram que os sentimentos, as coisas, o dominem. O que está te dominando? O que está fazendo você caminhar dia após dia? Lembra o que eu falei? É a raiva, talvez é a inveja, é a mentira. O que está te dominando? É o medo, porque o medo pode dominar você. O medo pode dominar a sua vida. O medo de conquistar, de ser algo a mais que Deus está falando para você ir e você não vai. O medo está te impedindo, está te dominando. E não vai fazer você conquistar, a chegar até o abençoador. A sua vida não irá mudar. Se eu tenho medo de estar aqui pregando, eu estaria aqui? Não. Eu não teria coragem, estaria com medo. Eu não iria vir até aqui. E Deus, talvez sua vida está do mesmo jeito. Deus está mandando você ir, está mandando você caminhar, você prosseguir, para você conquistar, mas o medo trava você. Aí nós estamos falando igual Jacó. Maldito seja esse medo. Maldito seja o furor, maldito seja a ira. Porque foi o que atrapalhou Simeão. E pode ser o que está te atrapalhando hoje. Talvez você chegou aqui hoje com algum sentimento contrário. E você sabe que esse sentimento não é certo. Você sabe que esse sentimento não vem de Deus, mas está dentro de você. Isso te corrói, te machuca, mas ele está dentro. Mas hoje é o dia de você tirar isso, amém? Hoje é o dia de você não aceitar mais isso. Porque senão você vai ser igual Simeão. Na hora de receber a bênção, você fala, não posso abençoar. Eu não posso abençoar porque ele está assim. Você imagina, vamos pegar aqui. Se Simeão está desse jeito, Simeão é assim, né? Cara raivoso, irado, revoltado. Tinha a sua raiva, tinha a sua ira. E se Jacó abençoa ele, o que acontece? Jacó deveria abençoar ele? Lembrando que era filho, hein? Jacó deveria abençoar ele? Você acha que uma pessoa desse jeito, que com esse comportamento, Deus abençoa? O que adiantaria Jacó abençoar ele? Adiantaria alguma coisa? Nada, né? A vida dele não mudaria. Porque Deus ia vir e falar assim, mas como é que eu posso abençoar? Ele está desse jeito. Olha a postura dele, olha o jeito dele. Olha o que ele está fazendo. Como é que eu vou abençoar uma pessoa que quer matar outras, que quer na sua raiva, quer que seja dominado pela raiva? A bênção não chega. A bênção não vai chegar até ela. É por isso que eu estou falando assim hoje, para nós identificarmos e sabermos o que tem nos atrapalhado. O que tem feito no nosso caminhar, nós perdemos as bênçãos de Deus. Que cada vez parece que Deus está mais longe de nós, cada vez parece que Deus está num caminho e nós estamos no outro totalmente diferentes. Sendo que Deus quer estar sempre perto de mim e de você. Eu sempre falo nos meus cultos, Deus, no jardim do Éden, com Adão, o que ele fazia todo final de tarde?
descia para conversar, para falar com Adão. Aí você acha que Deus não quer estar perto de você. Mas o que impede Deus de estar perto de você somos nós mesmos, nossas condutas, com nossos preceitos, nossos achismos. Nós achamos que o nosso caminho é o correto e não o caminho de Deus. Nós temos que tomar cuidado com aquilo que tem nos tirado da presença de Deus, que tem nos impedido de chegar até mais próximo de Deus. Que se estamos mais próximos do abençoador, também estamos mais próximos da bênção, né? É a lógica, né? Quanto mais perto do abençoador, mais perto da bênção também está. Quanto mais perto de Deus ele está, nós estamos, fica melhor, né? Você lembra que Deus viu e ouviu o que Lia pediu? Que Lia se sentia frustrada, amargurada, desprezada. Mas ele abençoou ela quando ele viu e ouviu. Será que Deus está escutando nossas orações? Será que Deus está escutando? Quando você está no seu quarto e você está orando, Ele está escutando? Ele pode escutar, né? Mas Ele vai responder? Você acha que Ele deveria responder você? Fala assim, misericórdia. Fala para o irmão que está falando assim, misericórdia, irmão. Nós vamos melhorar, nós vamos ficar bom. Nós precisamos tomar cuidado. Nós precisamos entender o que Deus quer de nós e está nos pedindo hoje. Isso aqui é um alerta. Eu sempre falo que a Bíblia é o nosso manual, né? É o nosso manual de vida. Talvez você passou por esse capítulo aqui, você já leu alguma vez na sua vida. Você passou e leu e falou assim, nossa, que triste para o filho de Jacó, né? Mas também não é que ele era desse jeito. Mas como nós estamos? É isso que eu quero que nós pensamos hoje. É essa a mensagem de Deus para hoje, para nós pensarmos o que nós estamos fazendo na nossa vida. Como nós temos andado no caminho do Senhor. É do nosso querer, do nosso jeito, ou é do jeito de Deus que nós estamos fazendo? Porque do nosso jeito, nós não podemos exigir depois, falar alguma coisa com Deus. Não, mas não me abençoa, não acontece nada na minha vida, parece que as coisas não funcionam. Nós ainda reclamamos com Deus, falamos, nossa, mas não é possível que as coisas estão desse jeito. Não é possível que na minha vida nada acontece. Na vida do irmãozinho, acabou de chegar na igreja. Acabou de chegar, as coisas acontecem. Na minha vida, não acontece nada. Já está com inveja, né? Já começou com a inveja. Já começou a olhar de outro jeito. É os sentimentos que nos dominam às vezes. É os sentimentos que nos colocam para mais longe, mais distante de Deus. É os sentimentos que cada vez nos colocam para mais longe do que Deus tem para nós. Se nós não estamos no caminho do Senhor, a nossa vida não vai para frente. Você vai caminhar, você vai vir aqui todo domingo, bom, bonito, legal, colocou sua roupa, vou adorar a Deus, mas as coisas não fluem, as coisas não andam. Você lembra quando você vai tomar a ceia, que o pastor fala? Examine-se o quê? A si mesmo. Olhe, observe como é que está a sua vida. A vida do cristão é sempre progredindo, você vai sempre melhorando. O cristianismo foi feito para nos mudar, para nos transformar, para sermos pessoas melhores. Jesus fala, se te bater na outra face, de uma face faz o quê? Vire a outra, né? Isso é fácil de fazer? Você vê Simeão, né? Você vê que nem foi com ele, foi com a sua irmã, Diná. Mas ele foi lá e matou a todos, ele e os seus irmãos. Foram lá, sanguinário. Ele e Levi, tomando conta da situação toda, mataram a todos os homens daquela cidade, na raiva. Dar a outra face é complicado, né? É difícil, mas é o que Jesus manda. Por isso é o perigo do que tem te dominado. Você está pronto para dar outra face? Você está pronto para deixar, às vezes, as coisas passar? Porque, às vezes, nem no trânsito, né? No trânsito, alguém dá uma fechada pronta. Seu filho de Nabucodonosor, né? Nossa! Seu filho de... Como é que é o nome daquele outro?
que eles chamam também, os crentes, tem uns filhos. Jezabel, filho de Jezabel. Eles inventam, né? Porque a raiva toma conta na hora. A raiva toma conta de tal momento ali que você perde a noção, você vai e só quer somente brigar. Você perde a sua consciência, perde ali, você nem lembra que você é crente, você desistiu, depois você pede perdão a Deus, né? Depois você, não, eu sou crente, para. Pedi perdão a Deus aqui. Mas Deus me conhece, Deus me perdoa, mas Deus também quer a sua transformação. Deus quer a sua mudança. Deus quer a nossa transformação, a nossa mudança. Nós estamos sempre atentos, sempre prontos a mudar, para que nós podemos entender e caminhar nos caminhos de Deus, caminhar nos caminhos do Senhor, senão nossa vida não irá para frente. Aquilo que você planta, você colhe. A lei do semeador é aquela que nunca falha, jamais vai falhar. Não pense você que você vai fazer coisas ruins e você não vai colher, talvez, certas situações desagradáveis. Aquilo que você planta, você colhe. Mas eu pedi perdão a Deus. Davi também não pediu? Pediu ou não pediu? Chorou, né? O filho dele veio a falecer do mesmo jeito. A sua casa foi destruída do mesmo jeito. Por causa de o quê? De um erro. Sua casa foi destruída. Seus 2 filhos, dos mais velhos, Absalão e o outro, morreram. A sua casa não foi mais a mesma. O que ele plantou, ele quê? Colheu. Se você colhe, vai plantando ira, inveja, mentira, medo, você vai colher. Mas se você, no momento que você começa a fazer coisas boas, também Deus te abençoa. Que nem eu falei, lembra? Como é que Jacó poderia abençoar Simeão? Teria como? Ele até poderia, né? Mas a bênção ia chegar? Não. Porque Deus está sempre olhando. E olha que coisa interessante. Miqueias, capítulo 3. Abra aí na sua Bíblia. Miqueias 3. Agora ficou mais difícil, né, de achar, né? Agora você pode levantar a mão também se precisar da ajuda dos obreiros. Miqueias 3. Miqueias 3, versículo 4. Miqueias. Já acharam? Miqueias 3, 4. Diz o seguinte: então, clamarão a quem? Mas, esse mais é perigoso, né? Sempre que tem um mas na Bíblia, leia com mais atenção ainda. Mas não o quê? Os ouvirá. Antes esconderá deles a sua naquele tempo, visto que eles fizeram mal nas suas. Que coisa terrível. Você vê que eles clamarão. Nós podemos clamar? Sim, né? Mas o Senhor o quê? Além de não nos ouvir, Ele ainda esconderá a sua face. Que coisa terrível. Mas por que isso tudo? Por causa do quê? Fizeram mal às suas obras. Quando Deus nos tira do mundo que vivemos, nos coloca para seguirmos a Ele, para estarmos na casa dEle, buscando, orando, pedindo a Ele,
estando mais perto de Deus, e nós fazemos as obras más, é isso que acontece conosco. Porque nós conhecemos o que Deus faz, as coisas que Deus pode nos proporcionar de estar mais perto dEle. Para nós é um privilégio poder orar a Deus e ter nossa oração respondida. Você tem que ter isso como um privilégio, uma honra, porque Deus está lá no seu alto sublime trono, lembra do Salmo? Olhando por todos nós, contemplando, coisa maravilhosa. Mas se nós fazemos as obras de qualquer jeito, as obras que você faz, a sua vida de qualquer jeito, Ele retira a sua face. Ele não te responde. Ele não vai me responder. Se eu chego aqui e faço qualquer jeito, vai adiantar eu orar? Não. Vai adiantar eu pedir a Deus, mas Senhor, responde. Mas como você vem aqui no domingo, você ora a Deus, você vem aqui, legal, bonito, você vem aqui buscar, todo mundo que está aqui com o pastor Carlos, pedindo a Ele, orando a Deus, mas de segunda a sábado, a sua vida é de qualquer jeito. Mas no domingo, é legal, é com Deus, mas de segunda a sábado você esquece de Deus. A sua obra está sendo boa? Sim ou não? É isso que nós temos a atentar hoje. Porque Deus está olhando a nossa vida. Como Ele fez com Simeão. Jacó não abençoou. Jacó não poderia dar a bênção. Mesma coisa Deus. Deus não pode nos abençoar. Porque mesmo que Jacó falasse, não, eu te abençoo, meu filho, você está abençoado. Mesmo com a sua raiva você furou, Deus não ia abençoar, porque Deus vê as obras. Deus vê o que nós estamos fazendo. Deus olha para cada um de nós. Vê o que está fazendo no seu quarto sozinho. A coletividade aqui é muito legal, muito bonito. Nós estamos aqui todos juntos, orando a Deus, adorando a Deus. Mas Deus observa você mais quando você está sozinho do que quando você está na coletividade. Deus está olhando. E tudo que nos impede de chegar até Ele, nos impede de ter as bênçãos dEle. Nós temos que tomar cuidado. Quer ver outro versículo interessante? Isaías 59. Abra aí na sua Bíblia. Isaías 59. Versículo 1. Diz o seguinte: eis que o quê? Você vê que a mão de Deus não está o quê? Encolhida, então ela está esticada até você, né? Está aberta a você. Para que não possa o quê? Então Ele pode salvar. E continua dizendo, nem o ouvido o quê? Para não o quê? Então Ele está sempre ouvindo. Maravilha, né? Lembra que Ele pode sempre ouvir? Mas o quê? Aí outro mais, ó. Mas as vozes o quê? Fazem divisão entre vós e o vosso, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de quem? Para que no quê? Para que vos não ouça. Que coisa terrível, né? Você vê que a mão de Deus está o quê? Esticada, está pronta. A mão de Deus está até você. Os ouvidos de Deus estão prontos para te ouvir. Mas o que impede isso? Os nossos pecados, nossas iniquidades, as nossas obras, que foi igual ao versículo anterior. É o que tem nos impedido de chegar até Deus, de chegar até as bênçãos de Deus. É o que vem nos impedindo de estar mais perto do Criador, mais perto daquilo que Deus pode nos dar. É o que tem impedido eu e você de conquistar as coisas. É escolher andar no nosso caminho e não no caminho de Deus. É escolher viver uma vida com os nossos sentimentos e não com os sentimentos de Deus. É escolher, em vez de dar a face, fazer igual Simeão, né? Querer partir com a raiva, com o furor.
Não é à toa que Jacó diz o quê? Maldito seja, né? Maldito seja. A raiva, o furor, a ira, a mentira, a inveja. Maldito seja. Tudo aquilo que te atrapalha de estar mais perto de Deus, bendito não pode ser. Vai ser maldito. Porque só vai servir para alguma coisa, para te atrapalhar de chegar aonde Deus quer que você chegue. Você imagina, Simeão, tinha tudo para ser um grande homem de Deus, né? Tinha tudo para ser uma grande pessoa, um grande homem. Tinha tudo. Os filhos de Jacó, a maioria foram grandes homens. Você vê José, mesmo com todas as situações que José passou, ele foi abençoado. Foi um grande homem de Deus, suportou todas as coisas. Você imagina calúnias que fizeram contra ele, situações que fizeram ele ficar preso sem culpa nenhuma, e o homem continuar honrando a Deus, buscando a Deus. E Deus não abençoou, mesmo passando dificuldades, humilhações, porque escravo, além de humilhado, você sabe que sofre, né? Ainda mais naquela época. Não vai você achando que era igual no filme aí não, que escravo bonitinho e tal, porque escravo apanhava, irmão. Qualquer coisa era motivo para apanhar, e não apanhar não era pouco não. Ainda mais naquela época. Mas mesmo assim, um homem reto, íntegro. No momento que ele poderia se vingar dos seus irmãos, ele se vingou? Não, né? Imagina se fosse Simeão. O que ele teria feito? Mas ele teria chegado a ser governador? Também não, porque ele não seria abençoado. Essa é a diferença. A bênção não chega até nós se nós estamos ligados nos nossos sentimentos, nas nossas situações, e se nossas obras são más aos olhos do Senhor. A nossa oração não é respondida. Então você fala assim, não, mas isso está tudo do Velho Testamento. Vamos para o Novo, eu já vou encerrar. 1 Pedro, capítulo 3. É o próprio Pedro que está falando. 1 Pedro, capítulo 3. Abre aí, nós vamos encerrar já. Lá no finalzinho da Bíblia. Primeira carta de Pedro, capítulo 3. Porque tem gente que ainda fala, né? Porque do velho não importa mais, né? Só o novo. Que pela graça de Deus nós somos perdoados. Glória a Deus por isso, mas depende de cada conduta. Diz o seguinte, versículo 13. Versículo 12. 3:12. Porque os olhos de quem? Estão sobre quem? E os seus ouvidos atentos às suas orações, né? Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. Aqui é o próprio Pedro, o grande Pedro, um dos discípulos de Jesus, que está falando. As suas orações podem ser respondidas? Sim, porque elas estão sobre quem? Os justos. Mas se as suas obras são maus, o rosto do Senhor é contra. Ele não olha para você, não olha para mim. Se as nossas atitudes são más, Deus não está nos olhando. Ele está observando nossas atitudes. Ele vê que é errada, Ele não responde às nossas orações. Ele não vai responder a minha e nem a sua oração. Você pode pedir? Pode. Você pode clamar? Pode. Mas se as suas condutas, as suas obras forem más, a bênção não vai chegar até você. O abençoador não chega até a nossa vida. Mas se nossa conduta é boa, se nós estamos buscando a Deus, nos humilhando ao Senhor, clamando a Ele,
A mão dele está estendida, o ouvido dele está pronto para nos ouvir e a sua face está sempre olhando para cada um de nós. E ele vai deixar você perecer? Não. Então nós podemos entender hoje que se a nossa vida está travada, se a nossa vida está de um jeito que nós, não é o jeito que nós queríamos, mas você está passando por dificuldades que você não consegue sair, como se fosse na ceia hoje não é ceia, mas examine-se a si mesmo. O que está tirando você de perto de Deus? Que obra você anda fazendo? Que obra que eu ando fazendo para estar mais longe de Deus a cada dia? Porque eu posso estar indo mais para perto ou mais para longe. Quem vai comandar isso? É eu ou você. Da sua vida, somente você pode comandar isso. As suas obras que vão dizer até onde você vai chegar, até onde, o que você vai ser, é o seu caminhar. É o famoso que chamam de livre-arbítrio, né? É você que decide. Você estudou que Rubem, semana passada, o pastor falou, que Rubem tomou uma decisão na sua vida. Ele foi e se deitou com a mulher de seu pai. O que aconteceu com ele? Coisa boa não foi, né? Você lembra de Rubem? Rubem era a sua força, estava em Rubem. Rubem era o seu vigor. Rubem tinha tudo também para ser um grande homem. Não deu certo, porque o caminho que ele escolheu, as suas obras. Simeão, a mesma coisa. As suas obras, a sua raiva, a sua inveja de José, fez caminhar por uns caminhos que não eram os caminhos de Deus para ele. Mas ele que escolheu. É você que escolhe. É você que escolhe ficar ou não desse jeito. Eu sempre falo, o cristão tem que cada vez mais decidir na sua cabeça, no seu coração, de cada vez mais melhorar. Nós não podemos estar estagnados. Dia após dia, melhorando, aprendendo mais com Deus, conhecendo mais de Deus. Você imagina, se eu fosse a mesma pessoa de 10 anos atrás, eu estaria bem? Não, né? Cada vez tem que aprender mais, estar mais perto de Deus. As coisas às vezes não acontecem no passo de mágica, mas cada vez você vai progredindo para chegar mais perto de Deus. Sempre buscando mais, orando mais, jejuando mais, entendendo mais das coisas de Deus. Aí as suas obras serão boas. Mas se cada dia mais você vai progredindo, ao contrário, vai regredindo, você vai cada vez avançando, mas vai para trás, não adianta. Vai ser uma regressão. Em vez de você estar indo para frente, você está indo para trás. Cada vez Deus está perto ali da TV. Se eu fosse progredindo, eu estaria para cá, mas eu estou cada vez mais distante ali de Deus, mais distante ali das situações. Foi isso que Simeão fez sua vida toda. Cada vez mais distante de Deus. Para chegar no final e não ser abençoado. E não poder ser abençoado. Você já imaginou na sua vida acontecer algo disso? Chegar no juízo final e Deus falar, não vai poder entrar. As suas obras foram ruins. Que coisa terrível, né? As suas obras não foram boas. Mas hoje Deus quer te dizer que a mão dele está estendida. O ouvido dele está aí para ouvir a sua oração hoje, se você quer sair dessa situação hoje. Se você quer hoje mudança de vida, se você quer hoje, não quer mais ser essa pessoa que talvez estava com a vida paralisada, a vida travada, as coisas não aconteciam, talvez você fala assim, eu estava até vindo nos cultos aqui domingo, mas durante a semana eu fazia o que eu queria, a minha vida era isso, eu sempre quis, eu sempre fiz, eu não estou mais nos caminhos do Senhor, mas Deus te chama hoje para voltar para os caminhos dele, para poder andar e poder estar mais perto das bênçãos dele, mais perto do abençoador. Porque aí ele vai poder te abençoar. Para nós encerrarmos, abra lá em Gálatas 5, está aí pertinho. Nós já vamos encerrar. Gálatas 5, 22.
Gálatas 5:22 diz o seguinte: mas os frutos do Espírito é o quê? Amor, que mais? Gozo, paz, que mais? Longanimidade, benignidade, bondade, que mais? Mansidão e temperança, né? Contra essas coisas o quê? E os que são de Cristo crucificaram o quê? Com suas paixões e o quê? Simeão fez isso? Não, né? Ele preferiu viver a vida do jeito que ele achava que era correto. Mas aqui está dizendo, Paulo aqui fala para os cristãos que crucifiquem a sua carne, para que possa ter sempre o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Que a sua vida possa ser isso. E não inveja, medo, raiva, mentira, ganância. Coloque sua carne de lado. Coloque as coisas que atrapalham de lado. E viva o que Deus tem para você. Que quando você viver o que Deus tem para você, as bênçãos dele te alcançará. Lembra de Jacó? Não pôde abençoar o filho. Deus quer te abençoar. Você é filho de Deus, você é ou não é? Sim, né? Tenho certeza que todos estão aqui, são filhos de Deus. E lembra dos Salmos? Ele está sempre olhando, contemplando a sua criação. Ele está sempre aí. O que ele tem visto em você? São boas obras ou são obras más? O que Deus tem visto? Mas hoje, se você tem visto, tem feito obras boas, maravilha, continue. Não desista, mantenha-se firme. Mas se você tem feito obras más, hoje é o dia de crucificar elas. Deixe sua carne de lado. Deixe as coisas que atrapalham de lado, para você viver o que Deus tem para você.